Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo, independente do lugar onde você esteja ouvindo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao TimeCast número 2, segundo episódio aqui do seu podcast, do Time Alta Performance. Nossa ideia é estar gerando valor, estar trazendo conhecimentos a respeito de saúde, de bem-estar, desenvolvimento e realmente dicas que te ajudem a viver uma vida mais saudável. E bom, meu nome é Felipe Augusto, hoje eu estou aqui com três monstros novamente, os três professores da área de Educação Física. Nosso querido convidado hoje aqui, professor João Pedro Melo, conhecido aí carinhosamente como Salsicha também, professor César Furlaneto e professor Altair Machado. Então, pessoal, hoje nós temos um assunto muito interessante para conversar, realmente é algo que é importante você saber. Se você já sabia, é interessante para a gente poder pensar juntos a respeito disso. E se você não sabia, te garanto que você vai querer saber, você vai gostar do que a gente tem para te contar hoje. Então vamos direto ao assunto, né? Sem mais delongas aqui. Hoje falaremos sobre um novo documento que foi emitido pelo Ministério da Saúde, que é o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. É isso mesmo. O Ministério da Saúde trouxe algumas informações para ajudar a população a entender o que é atividade física, como que ela pode ser realizada, quais são os benefícios, enfim, especificar realmente para que nessa época que nós estamos vivendo aí, eu acho que todos nós estamos tomando cada vez mais consciência sobre a necessidade de realmente cuidar da própria saúde, de cuidar de si mesmo. E bem, para começar a nossa conversa, eu quero passar a palavra para o nosso convidado aqui, que eu já tenho uma primeira pergunta aqui, professor. A respeito do Guia de Atividade Física, gostaria que você explicasse um pouco mais sobre esse documento e queria deixar uma pergunta também, né? Aí quem puder responder pra gente, qual que é a diferença de exercício físico e atividade física? Mas antes de responder essa pergunta aí, muito bom dia, muito bem-vindo aí, gostaria que você pudesse se apresentar e falar um pouquinho também sobre o guia pro pessoal. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, bom dia Altair, né, primeiramente, que é o nosso dono da casa aí. Agradecer pelo convite e por estar falando de uma coisa que é tão importante para nossa vida, né? A atividade física. E falar desse guia é até é um prazer falar, porque ele saiu no dia do meu aniversário, né? Foi o dia da postagem, eu recebi ele no dia do meu aniversário e já quis introduzi-los na minha aula. Passar na minha aula, eu sou professor, né, da rede estadual do ensino, lá em Itaguaí, na minha cidade, sou de Itaguaí. E recebi esse guia e falei assim, caramba, é uma coisa que a gente precisa tanto fazer, né, atividade física, e ter esse guia agora, num momento tão importante para a sociedade que está com essa pandemia, infelizmente, com bastante gente que já infelizmente já se foi, né, e esse guia traz chega numa hora que a gente muda a nossa profissão, tem uma outra visão da nossa profissão dentro da sociedade. Que o profissional de educação física ele é importante para você ter uma saúde, uma qualidade de vida, benefícios em praticar a atividade física, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, vamos trocar ideia aí. E respondendo a pergunta, né, qual a diferença entre exercício físico e atividade física? Atividade física é qualquer movimento que você realize através do seu corpo ali. Qualquer movimento que vai te tirar da sua zona de conforto, da sua comodidade, né? Seu comportamento sedentário, que a gente vai falar um pouco mais aí ao longo do dia. E exercício físico é quando você tem um objetivo. Por exemplo, você quer ter mais força. Você vai fazer um treinamento personalizado, um treinamento com personal, né? Você vai ter que investir. É um pouco caro, né? A gente sabe, né, Altair? Que é caro a pessoa querer investir. Mas é importante, sim, fazer exercício físico. E o exercício físico, então, vai ser aquele exercício padronizado dentro de uma academia, dentro de uma área de lazer, dentro de qualquer espaço, mas desde que seja padronizado, com personal, com... Algo planejado, né? Isso, muito bem, César, algo planejado. É isso aí. Muito bom, professor, muito obrigado aí pelas explicações, né?
Então, só fazer um gancho aqui nisso que você trouxe, porque realmente, né, às vezes a pessoa demanda ali um certo investimento, mas em épocas de investimento, o que pode ser mais rentável do que investir na própria saúde, né? Isso é um investimento a longo prazo e para o resto da vida, né? Então, esse investimento vale muito a pena fazer. Independente aí de retornos financeiros, existe um retorno que ele é intangível, né? Que é um tempo mais tempo com mais qualidade de vida. Então, assim, coisas que o dinheiro não compra realmente, né? Então, e é claro que esse investimento ele não está só relacionado a dinheiro. Quando a gente fala que é mais caro, é porque é um investimento relacionado a seu tempo, às suas ações. Você vai ter que dedicar uma parte da sua vida a partir do momento que você decide fazer um exercício, né? Mas a atividade, como você muito bem colocou, ela é diária. Então, assim, a ideia do exercício é ajudar na atividade, eu acredito, né? Passando aqui um pouquinho a palavra pro professor Altair, né? Eu gostaria só de deixar mais um ponto aqui em aberto. Aproveitando essa questão da atividade, né? Da atividade física, que ela é diária. Existem alguns tipos ali, né, de atividade. Então, por exemplo, você tem o tempo livre, atividade em deslocamento, a atividade no trabalho ou nos estudos, e até mesmo em atividades domésticas, né? Como que isso se correlaciona? Como que exercício e atividade se correlacionam hoje? Qual que é a importância da pessoa ter a prática do exercício no dia a dia dela para que as atividades diárias sejam beneficiadas? O que você poderia dizer para a gente, Felipe. Professor? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês novamente nesse episódio número 2 do TimeCast. Bendito pelo Felipe, que é gerar valor, trazer informação de qualidade para tentar mudar algum conceito, trazer algum insight para essa mudança de mindset que é preciso nos dias de hoje. Essa que é a verdade, né, Felipe? Então, parabéns. Obrigado, nosso amigo Salsicha, professor João Pedro, lá de Itaguaí, que aceitou esse convite de estar aqui no episódio número 2, falando com um tema que é bastante legal, igual o Felipe disse, que é esse guia da atividade física para a população brasileira. Vale lembrar que é o primeiro... É a primeira coisa escrita, uma primeira indicação, uma orientação que o Ministério da Saúde se propôs a fazer em prol da população brasileira. E assim, eu defendo bastante isso, que é a nossa causa em prol da atividade física e do exercício físico. Então, já pegando os ganchos que o professor João falou, que o Felipe trouxe. Então, gente, a atividade física é tudo que a gente faz, certo? Mexeu o corpo, se movimentou, levantou, isso já é atividade física. Exercício físico, você procura um profissional, o cara vai te orientar, você vai fazer uma atividade física. Então, deixa eu bem claro, o exercício físico também é uma atividade física, só que estruturada, comandada por um profissional, que você trabalha de acordo com os seus objetivos. Aí, se for emagrecer, se for melhorar, se for várias N coisas, beleza, gente? Certo? Então, trazendo esse gancho pro Felipe aqui, que é a atividade física de maneira em geral, imagina no contexto livre, você tá lá, no domingão, pô, todo mundo aqui gosta de jogar o futebolzinho, que é o Brasil, o país do futebol. Então isso é considerado uma atividade física no momento livre, de lazer. A pessoa está em ócio, seria um ócio produtivo. Também tem um ócio improdutivo, que é outro podcast que vai falar, que também vai entrar mais para frente também no comportamento sedentário. Essa que é a verdade. Então, a atividade física em deslocamento. A pessoa opta, ao invés de ir de carro pro trampo, vai de bike, vai caminhando. Aqui em Pirajuca, uma cidade pequena, geralmente vocês têm essa possibilidade. Se você se programar, acordar um pouquinho antes, se programando ali, você consegue já fazer essa atividade física pela manhã ou pela tarde, nesse deslocamento. Trabalho ou estudo, aí já é outra coisa que também envolve comportamento. Às vezes o seu trabalho demanda você gastar mais energia durante o dia. Então isso é difícil no trabalho. No estudo, mesma coisa. Depende do estudo, você opta também, entendeu? Nosso caso, educação física, é um estudo que você pratica mais do que uma pessoa que vai só direito, um exemplo que tem que mais ler, entendeu? Essas que são as diferenças. E atividades domésticas é aquilo, gente. Vamos pensar agora, fazer outro gancho, até trago pro Felipe, a evolução. Antigamente, a gente tinha que lavar a louça. Hoje em dia tem máquina para lavar a louça. Estão entendendo essa diferença de atividade física, já trazendo peixe gancho de esforço. Então é basicamente isso que é atividade física
E exercício físico é outra coisa, é uma atividade física mais estruturada. Então o nosso lance aqui hoje é falar sobre isso, essas atividades físicas, que você pode melhorar no seu dia a dia, certo? Para trazer melhores para vocês, essa que é a ideia, tá? Perfeito, então, professor, muito obrigado aí pela colocação. Realmente acho que isso aí já introduz a gente no assunto. E eu gostaria de já aproveitar tudo isso, então, trazer esse contexto aí na seguinte ideia. Se eu preciso performar melhor no dia a dia, né, e quando eu tomo a decisão, por exemplo, de ao invés de ir de carro para o trabalho, principalmente numa cidade pequena, quando eu tenho essa possibilidade, eu vou de bike ou eu vou, vamos dizer assim, a pé, né? Eu provavelmente, se eu estou num comportamento sedentário, se eu não estou exercitando nem o mínimo, vamos dizer assim, né? Hoje o que o Ministério coloca no documento é que o mínimo que existe o mínimo preciso, na verdade, necessário para alguém que vai fazer um esforço médio, por exemplo, é de 150 minutos por semana, né? É um número que o Ministério traz como uma orientação. Ou seja, você tem ali 2 horas e meia de exercício por semana. Então, o que eu quero trazer é o seguinte, para uma pessoa que decide hoje, quero parar de ir de carro então e eu vou a pé para o trabalho, muito provavelmente você vai se sentir cansado no primeiro momento, principalmente se você tiver um comportamento totalmente sedentário. Então, o exercício físico, essa atividade mais controlada e auxiliada por um profissional, ela é muito importante, porém ela traz uma construção. A gente sempre fala aqui da necessidade de uma construção. Muitas vezes a saúde, talvez, da forma que é divulgada pela mídia, né, um assunto que a gente vai trazer posteriormente, ela está linkada a um corpo perfeito, seja para o homem ou para a mulher, e na verdade não. O que nós queremos... Estereótipo, né, pai? Estereótipo, exatamente. O que nós queremos trazer é a ideia da saúde independente da estética. Né? A estética talvez ela seja uma consequência de um corpo saudável, mas não é necessariamente aquela busca de um corpo perfeito. Saúde tem muito mais a ver com a construção diária de novos hábitos que sejam melhores. Né? Então, já que existe uma necessidade de construção, o documento do Ministério também traz uma ideia de que existem intensidades do exercício, né, do esforço físico, na verdade. E eu gostaria que os 3 professores falassem sobre essas intensidades, começando aqui com o professor César. Uma intensidade leve, César, o que seria um exercício de um esforço físico de intensidade leve e qual que é a vantagem, né, desse exercício de intensidade leve, pensando numa pessoa que está começando e tal? Poderia falar pra gente, por favor? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que vocês estiverem ouvindo aí. Um prazer estar aqui novamente, juntamente com o Fê, com o Alta, hoje com o Salsicha, saudoso João Pedro Melo, diretamente lá de Itaguaí. E estamos aqui para falar um pouco em relação a esse guia, né? Que o João já falou, o Alta falou, o Felipe também vem falando aí. Em relação às intensidades do esforço, que é falado nesse guia. Ele classifica lá como leve, moderada e vigorosa. E fala que essas atividades conforme seu dia a dia. Que nem você falou, mudança de hábitos. Se eu mudar meu hábito, eu vou parar de ir de carro e vou começar a ir de bike, que nem o Alta citou anteriormente aqui. Essa mudança de hábito sua vai ser o quê? Uma atividade física. Você está introduzindo essa atividade física na sua vida. Então é uma atividade física que pode ser considerada leve. Considerada leve, a gente pode dizer que eu não preciso começar, por exemplo, quero mudar minha vida hoje. Estou num comportamento sedentário e quero mudar a minha vida. Eu não preciso começar indo para uma academia. Eu posso começar tomando uma pequena decisão. Né? Eu posso começar fazendo um esforço físico leve. Né? Só que aí eu gostaria que você falasse, César, por exemplo, você tem experiência hoje, tem trabalhado com diversos públicos, né? Você trabalha com público jovem, você trabalha com público, por exemplo, de terceira idade também, que são alguns alunos seus. E o que você nota, por exemplo, como que você correlacionaria isso com o seu dia a dia, com aquilo que você tem feito? Com os seus alunos, por exemplo, quando chega um aluno do zero, você tem 3 intensidades ali. Né? E dependendo do perfil do aluno, você vai propor para ele qual intensidade é mais adequada. Isso tem relação, por exemplo, com o seu trabalho no dia a dia? Você sente que essas intensidades é algo que é necessário? E isso é importante? Você mostrar isso para o aluno? O que você pensa sobre isso?
Então, Fê, quando eu vou dar uma aula para um aluno, primeiramente eu vou ter que conhecer esse aluno, né? Eu vou ter que fazer uma anamnese, ver quais são as características dele, saber se ele já praticou algum tipo de atividade física antes. Toda uma anamnese que é feita. E com certeza eu vou começar como uma evolução. Vou partir da leve para depois introduzir a moderada. Conforme ela for evoluindo dentro do programa de treinamento, eu vou evoluir nessa intensidade. E como que eu vou ter esse feeling da intensidade? Controlando. Como que eu controlo? Através de um frequencímetro, através de uma percepção de esforço da pessoa. Então, com isso, eu vou conseguindo regular essa intensidade. Se ela é leve, no leve aqui, ela sentiu essa carga, para ela tá tranquila. Eu posso tentar dar um passo a mais com ela dentro do treinamento. Posso estar introduzindo, aumentando a dificuldade às vezes dos exercícios, um pouco da intensidade, o volume. Então eu queria te fazer uma pergunta. Partindo desse princípio de que existem intensidades, né? Vou fazer uma pergunta para os três, na verdade. Aí. Então existem intensidades. É possível fazer essa análise, como você disse, claro, com um profissional capacitado que tenha realmente as bases para poder entender ali o cliente, etc., e que consiga ajudar. Mas partindo desse princípio de que existem, então, intensidades, eu posso afirmar que qualquer um pode treinar e que tudo depende de treinar, fazer uma atividade física. Qualquer pessoa absolutamente pode fazer algum tipo de atividade física e que só precisa ser identificado em qual nível que ela vai começar, né? Em qual intensidade ela começa, mas fazer a atividade é algo que é possível. Você concorda com essa afirmação? Você acredita que qualquer pessoa consiga fazer uma atividade que ela só vai ter que determinar qual a intensidade desse início? Sim, partindo do princípio que você tem um profissional que saiba dosar essa intensidade, saiba qual exercício aplicar para cada tipo de aluno que você tem. Se é um idoso, se é uma criança, se é uma pessoa que é hipertenso, que tem diabetes. Você trabalha com N variáveis, né? Então, é possível sim que você possa introduzir esse exercício físico. Para quê? Para a gente ir melhorando em relação à intensidade que a gente vem falando. Leve, a gente passa por uma moderada, até uma vigorosa, tudo com acompanhamento, medindo frequência cardíaca, tendo essa percepção de quanto o aluno está se doando, porque a gente percebe isso pela própria respiração do nosso aluno. Então, você sabe se ele está colocando uma intensidade que para ele é leve, que para ele é moderada, claro, conhecendo as características de cada aluno. Então, é possível, e o que a gente faz quando esse exercício físico ele é planejado, quando ele há um acompanhamento de um profissional, o que a gente estava falando lá anteriormente? Ele pode melhorar o quê? As capacidades da funcionalidade do aluno, no caso um idoso, uma criança, aumentar equilíbrio, aumentar força, resistência cardiorrespiratória. Então você vai trabalhando esses aspectos do seu aluno e você vai conseguindo evoluir dentro do treinamento. Então, o guia fala basicamente dessas intensidades, de leve, moderada e vigorosa. E também em relação às atividades do seu dia a dia, que podem ter intensidade leve, que já é uma atividade física, não é um exercício físico, mas é o que a gente estava falando antes, mudanças de hábito. Eu posso introduzir atividade física no meu dia a dia. Eu vou lavar uma louça, eu vou, principalmente agora que é pandemia, tempos de home office. A maioria do tempo o pessoal passa em comportamento sedentário, sentado, não levanta, não dá uma alongada. O que? Tem uma garrafa de café, que nem a gente estava conversando anteriormente com o Walter. Tem uma garrafa de café e uma garrafa de água. Você nem precisa levantar. Você fica ali cerca de 4 horas na mesma posição. Então tudo isso são comportamentos sedentários. E o guia vem trazer o quê? Vem falar disso, da atividade física e do exercício físico e dos benefícios. Porque foi um guia criado através da população brasileira. Ele não é um guia que é lá da Europa ou que é lá dos Estados Unidos. Não
Eles não estudaram essa população, eles estudaram a população brasileira. Excelente, professor. E assim, perfeito. Antes dos benefícios, eu só queria trazer um pouquinho mais a fundo, porque eu acho que é extremamente relevante esses pontos que você levantou. Porque dentro desse trabalho, então, essas 4 valências, né, essas capacidades físicas que e aí eu acho que de repente a gente já pode até falar dos benefícios de cada uma aqui, né? Então essas 4 valências das capacidades físicas que são desenvolvidas através da atividade e do exercício físico, né? Então, que seria a aptidão cardiorrespiratória. Eu gostaria que a gente... Vou dar os nomes técnicos aqui, os professores dão uma aprofundada nesse assunto, tá? Então, mas para você que está ouvindo a gente aí saber. Então, o documento ele traz 4 capacidades físicas principais que são desenvolvidas através do exercício e da atividade física. Quais são elas? Aptidão cardiorrespiratória, força, flexibilidade e equilíbrio. E eu gostaria que a gente tirasse isso do campo científico e trouxesse para o dia a dia, para o pessoal que está ouvindo, que é gente como a gente, que anda, que trabalha, que limpa a casa, que pega filho, que, enfim, que está fazendo 1001 atividades aí. E professor João Pedro, se puder aí, Salsicha, se puder falar para a gente sobre isso. E então, esse guia, né, ele traz para a gente essa todas as que a gente já falou, né, melhorando a vida da gente e tal, mas como que a gente vai fazer isso? As pessoas não sabem como que vão fazer atividade física. Quando é simples, por exemplo, você ir no mercado a pé, caminhando, uma velocidade boa até, leve, né, na intensidade leve que a gente estava falando anteriormente, e você vai, pega a sacolinha lá, o mercado, faz a compra, traz aquela sacola embora. Você está fazendo força, você teve que agachar no mercado para pegar um negócio lá embaixo, você precisa de flexibilidade. Equilíbrio, você vai andar, né, para não cair. Isso é básico também. E a aptidão cardiorrespiratória o que é também? Respirar. Até você se deslocar aquela, você tem que respirar, gastar energia, gastar você teve que respirar, né? É isso que eu tava falando, desculpa, fugiu. Então, esse guia traz pra gente que qualquer pessoa pode praticar, como a gente falou anteriormente. Desde que a atividade física seja vá fazer você sair do seu comportamento sedentário, é importante praticar. E você vai melhorar, trazendo benefícios para você simplesmente varrer uma casa e poder fazer as coisas da sua vida normal. É simples fazer atividade física, não é nada uma coisa de sete cabeças. O que eu vou praticar? Vai correr, vai lavar uma casa, vai lavar um banheiro, vai lavar um quintal, vai dar banho no cachorro, até isso é uma atividade física. Até isso. Você vai levar seu filho para a escola, que você falou também, né? Que a gente trabalha e tudo mais. Você vai levar ele de carro? Por que levar ele de carro? Incentiva ele, pode ir de bicicleta. Pode ir até a escola de bicicleta. Pode ir até a escola a pé. Vai levar ele a pé também, você com ele de manhã. É gostoso. E olha só o que mais que a gente vai ver na atividade física de benefício. A sociabilização. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas não conversam mais. Por conta da pandemia, mas as pessoas têm medo de conversar, sociabilizar, contar, falar. E a atividade física traz esse benefício de você se sociabilizar melhor. A gente está aqui numa sociabilização. Eu não conhecia você, estou conhecendo você agora, nesse instante, entendeu? E há uma conexão, há uma coisa que a gente está falando, está conversando e gosta de falar. Isso promove, a atividade física promove isso. Você se sociabilizar melhor. E você vai ter melhores benefícios na escola. Você que é aluno, eu dou aula, eu vejo e falo para meus alunos. Você tem dificuldade de fazer uma tarefa de escola, matemática? Vai praticar um exercício físico. Depois você volta para sua casa e estuda. Você vai ver que você vai ter um melhor rendimento na prova. Vai ter melhor rendimento nos seus resultados. Isso você vai fazer o quê? A escola melhorar. Dentro da sua casa, você não conversa com sua mãe, com seu pai? Você vai começar a conversar com sua mãe, com seu pai. Porque há uma sociabilização melhor. Eu acho que é mais importante isso. Você conseguir fazer suas coisas da vida normal, que você faz, e viver em harmonia, viver em um lugar bom, assim, com pessoas felizes, né? E a atividade física proporciona isso. Eu acho que a felicidade hoje a gente está precisando muito. Então, esse guia vindo, trazendo que qualquer pessoa pode praticar atividade física, de qualquer intensidade, desde que ela seja padronizada, que vai beneficiar seu consciente, faça. Não fique parado. Faça alguma coisa. Almoça. Antes de você deitar, pegar seu celular que todo mundo gosta, não vamos ser hipócrita também. A gente tem comportamento sedentário por natureza. Só que se você der o start, você precisa pegar aquela garrafa, você não vai ter que levantar. Se você não praticar uma atividade física, você não vai conseguir nem fazer isso aí mais, futuramente. Então eu penso assim, né, nas minhas aulas, criança ativa, adulto ativo. Se ela é uma criança ativa, ela vai fazer com que as pessoas em volta dela
também sejam ativas, porque a criança cativa você a fazer as coisas da casa. Se uma criança chega pra você, pai, vamos caminhar, vamos correr, porque não é gostoso você sair com seu filho, dar uma volta? Não é gostoso você sair com seu sobrinho, com sua sobrinha, com as pessoas da sua família, dar uma volta, caminhar? Sedentário, gordo, obeso, vai aguentar? Não vai aguentar. Então, você hoje, sabendo a importância, nós estamos com isso aí fantástico, chegou num momento fantástico. Graças a Deus saiu, depois de tanto tempo, de tanta luta em relação a introduzir mesmo, montar. Porque igual a gente estava falando, foi feito para a população brasileira. Ele foi baseado em outros guias, né? É a ciência, isso é do Ministério da Saúde, é ciência isso que a gente está conversando, né? E trazer essas capacidades físicas, aptidão cardiorrespiratória, força, flexibilidade, para que as pessoas saibam o que é, traduzir essas palavras para o dia a dia, é muito bom. E esse guia traz pra gente todas essas respostas. É simples. Ele traz para pessoa até 5 anos, depois de 6 a 17, de adultos, idosos, gestantes e pós-parto, né, que já era, e lactantes também. Então, e mais importante, para deficientes, pessoas com deficiência. Então, esse guia, qualquer pessoa vai poder praticar atividade física. Tá ali. São 5 páginas, 6 páginas. É um guia de 52 páginas dividido com esses tópicos. E outro ainda, voltando. Ele traz também a educação física escolar. Que a educação física escolar, ela não é vista como a educação física precisa ser vista. Ela é vista como só jogar bola. E não. Dentro da educação física escolar, você precisa introduzir isso para as crianças. Que é outra luta dessa. É outra luta. É outra luta. Você introduzir isso dentro. O sistema, infelizmente, não dá a oportunidade do professor falar sobre isso. Ele traz a educação física escolar com uma outra maneira. Então, agora que está começando a ser introduzida por conta disso, que a educação física não é mais estética, não é mais só jogar bola, só saber movimentar, não. Entender por que movimentar, entender por quê, o que vai me beneficiar. Professor, perfeito. Só trazendo um parênteses aqui, desculpa interromper, Felipe, trazendo um parênteses aqui, ó. Pra ficar claro, pessoal, às vezes a pessoa, mas capacidade física, vamos linkar, vamos juntar tudo isso agora, pra você ter uma ideia de como é que funciona isso. Primeira coisa, capacidade física. O que é isso, Alta? Capacidade respiratória, flexibilidade. Gente, saúde. São o que você precisa para você se manter bem, saudável. Se você não tiver uma capacidade cardiorrespiratória bem, você não vai viver muito tempo. Você entendeu? O que é capacidade respiratória, gente? Seu pulmão encher de ar e você aguentar correr, nadar mais, pedalar mais, andar mais, subir mais escada. Isso é capacidade respiratória. Flexibilidade, você já falou, você amarrar um tênis, você conseguir esticar a mão lá em cima do guarda-roupa sem se machucar. Equilíbrio, é você conseguir parar numa perna só, um exemplo, você entendeu? Isso são capacidades, força. Ou você aguenta segurar seu filho no colo, ou você não aguenta. Ou você é forte, ou você é fraco. Tem até uma frase. Se for palpitar, tenha medo de ser fraco, gente. Essa aqui é a verdade. Um parênteses. Então, isso são capacidades físicas. Isso todo mundo tem ou não tem. Beleza? Ok. O exercício físico, a atividade física, gera enormes benefícios para essa capacidade. Então, de novo, por isso que é importante você fazer a atividade física. Por isso que o guia da atividade física brasileira já veio de encontro a isso, gente. A gente não tinha nenhum norte. Agora, todo mundo tem um norte e está acessível para todo mundo. Até coloca a disponibilidade do time, do todo o contato aqui, procura a gente, eu quero a cópia do guia. A gente manda pra vocês a cópia do guia, tá, gente? Colocar na descrição do... Isso, a gente boa, vamos colocar na descrição do episódio o link pra você fazer o download, tá, gente? Do guia, beleza? Então é isso que a gente tá falando, isso são capacidades físicas. Como você melhora isso? N fatores, foi igual o Sal falou, você deu N fatores. Então, gente, o guia também traz uma coisa bem clara pra gente, tá? Qualquer coisa feita de atividade física é melhor do que não fazer nada. Ou seja, Alta, faz. Menos comportamento sedentário Menos comportamento sedentário possível, você entendeu? Esse guia, não precisa correr uma maratona, não precisa jogar um jogo em 90 minutos. Só precisa levantar da sua cadeira agora, ir até a cozinha e tomar um copo d'água. Já foi ativo, tá, gente? Essa que é a ideia, tá? Pega tudo isso aí junto, bora. Beleza. Cara, é perfeito, eu vou só fazer mais trazer mais uma raiz de tudo isso. Eu acredito que, pessoal, principalmente você que está ouvindo a gente até aqui, se você gostou, é um assunto que a gente consegue ramificar e trazer muito mais informação, muito mais conteúdo realmente. Então, se você
gostou, quer saber mais, quer se aprofundar, comenta aqui pra gente que a gente pode trazer mais material. Mas vamos seguindo aqui, que eu gostaria de trazer 2 ganchos aqui, um que o professor João falou e um do professor Altair, que é o seguinte. Vamos primeiro pelo que o professor João falou. Os benefícios da atividade física, eles estão muito claros para todos nós. Eu acredito que você, tendo um pouco de consciência, você olha e entende que fazer um exercício é melhor do que ficar sedentário, né? É melhor para sua saúde, é melhor para sua vida. Mas aí vem a questão, então, por que a maioria, 95% da população, não pratica um exercício físico constante, né? Não faz do exercício físico algo para poder realmente, vamos dizer assim, ser um fator de mudança na própria vida, né? E não só para as habilidades físicas. Aí eu quero trazer esse ponto que é fundamental. Eu acredito que a resposta não é cultural, né? Como os professores estão falando, é uma luta para você pegar o profissional de educação física e mostrar que ele tem uma importância na educação física. E educação física não é ensinar um esporte. Um esporte, ele é uma atividade física. O esporte, ele é só uma vertente daquilo que a educação física deve ser como um todo, né? Então, educar fisicamente, mostrar para a pessoa como que através do corpo ela pode transformar a própria mente, porque tem benefícios que a gente está trazendo aqui, que são esses benefícios cognitivos, e eu acho que esse ponto é fundamental. Esse documento, ele traz a possibilidade para profissionais, para a população é muito interessante como um guia, mas para profissionais ele é uma base, porque se ele traz a ideia de que o exercício físico, né, a atividade física ali, quanto mais ela é gerenciada, quanto mais orientada ela for, mais ela traz benefícios. Quando eu penso nas crianças, né, nas próximas gerações que vão seguir construindo a nação e a sociedade, etc., o papel do professor hoje, de qualquer professor João, que hoje está dentro da sala de aula, que está ali falando diretamente com esse público jovem, professor Altair, professor César, que hoje atendem nesse nível de personal, de performance mais, vamos dizer assim, né, para um público adulto, um público mais sênior também, e tem também, é claro, né, as diversas idades. Mas o ponto é o seguinte, esse desenvolvimento, né, esse olhar para o exercício físico como uma ciência, como algo que precisa ser aprofundado e ter cada vez mais bases científicas e ser cada vez mais traduzido, né? É fundamental as pessoas entenderem quais são esses benefícios, é por isso que a gente está fazendo isso aqui. É fundamental que as pessoas passem a entender, e a gente pode começar isso pelas crianças, né? Por que não? Por que não começar renovando na base? Né? Por que não começar trazendo desde cedo? Só que o professor não é a única referência da criança. Então, o responsável, o responsável de um tio, um pai, um primo, ele tem uma função fundamental na formação da criança, e eu queria trazer esse contexto mais psicológico, talvez, aqui, e gostaria que a gente seguisse a partir disso. Existe o conceito da programação mental, que são os conjuntos de crenças que formam o nosso subconsciente. E por mais esclarecido que você seja, hoje fisiologicamente falando, a grande parte das suas decisões elas são automáticas. A grande parte das coisas que você faz são automáticas. Um exemplo, todo dia que você levanta da sua cama, muito provavelmente você tem um mesmo hábito, porque teu cérebro estabeleceu aquilo como padrão e ele vai tentar reproduzir, porque isso gasta menos energia. Então essa programação mental, ela é criada na infância, né? Essa programação mental, ela, além dela ser criada na infância, ela é dividida em 3 pontos. Existe a programação verbal, né? Então é tudo aquilo que é falado para essa criança. Tudo aquilo que foi falado para você também quando você era criança. Então, né, isso pensando em você quando foi criança também, você que está nos ouvindo aí. O segundo é através dos exemplos. Então os exemplos que essa criança tem ao seu redor. E o terceiro são os episódios específicos ou as experiências que a criança virá a ter. Então, primeiro, na programação verbal, né, novamente, a respeito daquilo que você está falando. O segundo, a respeito dos exemplos. E o terceiro, a respeito das experiências. Mudando a programação mental, você consegue mudar a sua vida. Para um adulto é uma luta um pouco maior. É interessante você tomar essa consciência, você como adulto. Por quê? Muitas das suas crenças são limitantes e elas estão fundamentadas lá na sua criança. Lá nesses comportamentos cognitivos que te levam a repetir um padrão de comportamento que está te fazendo mal. Então, o ponto é o seguinte.
eu sou sedentário e sei que se eu fosse ativo eu viveria uma vida melhor. Mas então por que você continua sendo sedentário? É porque teu cérebro tem uma programação mental. E eu acredito, gostaria de trazer para os professores dialogarem a respeito disso, que um pouco disso se deve, por exemplo, à cultura do corpo. A saúde, pela mídia e pelo que nos é apresentado socialmente, está linkada a algo inalcançável. Ser saudável é ter um físico de atleta. Ser saudável é ter um físico, né, para as meninas, de repente, de uma paniquete, daquele perfil do Instagram, né, tanto para os homens quanto para as mulheres, aquele abdômen rasgado e tal. Essa ideia estética... Famoso shape. Exato. Então, talvez por ela estar ligada ao conceito de saúde numa questão de mídia, faz as pessoas olharem para isso e sentir que é inalcançável, que isso não é para mim. Eu jamais vou conseguir ter um shape desse, né? Essa ideia talvez seja muito comum, principalmente para quem está num comportamento sedentário, né? Então, pensando em tudo isso, pensando que aí eu queria deixar essas duas ideias para vocês dialogarem. Pensando que esses estímulos são tão fundamentais para as crianças e que é papel dos educadores, dos responsáveis, poderem inserir isso na cabeça das crianças, porque é a nova geração, é onde a gente pode formar a base, né? Então o profissional trazer esse conceito do porquê que o exercício é importante. Nós aqui com esse projeto tentamos trazer isso também, né? Tem aí ouvintes nossos que têm 16, 15, 16, 17 anos, então estão em fase de formação também, né? Mas também um processo de conscientização dos adultos, porque são eles que vão influenciar as crianças, novamente. Não é só o educador que tem esse poder. No dia a dia a criança vai receber estímulos. Só que para esse responsável e esse adulto conseguir estimular a criança, ele tem que mudar os padrões de comportamento dele, porque ele precisa ensinar pelo que ele fala, pelo que ele dá exemplo e pelas experiências que ele vai proporcionar para o filho, para o sobrinho, para quem ele é responsável. Então eu gostaria que vocês linkassem isso a respeito do como essa educação para as crianças é importante, o papel do educador, o papel do responsável, e também como que o adulto precisa mudar o mindset, mudar realmente as suas ações para poder ter uma vida mais saudável e também poder propagar isso para as próximas gerações. Pode ser, professor? Vamos seguir nisso? Fantástico. Roxo pesadaço, falei pro Sal. Ó, linkou com outra coisa do guia. Voltando pro guia de atividade física para a população brasileira. Gente, comportamento sedentário. Que esse guia foi baseado também na OMS, tá? Então, gente, o comportamento sedentário é o mal do século. Essa que é a verdade. Porque vamos pensar o seguinte: uma coisa é você ser ativo fisicamente, que a gente já falou tudo aqui, ou você não é ativo, certo? Outra coisa é você tá em comportamento sedentário. É outra coisa completamente diferente. A gente aqui agora, no momento aqui, a gente tá em comportamento sedentário. A gente tá sentado, com o notebook aberto, com o microfone aqui, gravando. Então a gente tá em comportamento sedentário. Você entendeu? Então essa que é a principal diferença que o Felipe falou. Então trazendo isso pro dia de hoje, se for pensar, por que nós estamos em comportamento sedentário? Que ele falou, por que a gente não faz atividade física? Através do estereótipo. O nosso cérebro já identifica isso como um grande sacrifício, certo? E isso já vem da espécie humana que está no nosso subconsciente, já está intrínseco na gente. O nosso corpo, gente, o ser humano foi feito para ficar sentado e economizando energia. Se eu pensar na raça humana, que tem 250 mil anos apenas, perto do mundo, então a gente precisa muito evoluir ainda para melhorar. Então, é mais fácil ficar em comportamento sedentário do que você fazer um sacrifício e correr atrás dos benefícios que você pode ter. Então, o que a gente trabalha muito no time é isso. Quais são os benefícios que você deixa de ter, que você perde de não praticar atividade física? Então, é por aí que vai se mudar o mindset. Foi igual o Felipe falou. Então, esse que é o comportamento sedentário. Essa que é a nossa principal luta. Você entendeu? Então, ou você é ativo ou não é ativo, beleza. Aí você escolhe. O ativo não é ativo. Ou está em comportamento sedentário, às vezes você é obrigado a estar. Então, é isso que a gente tem que melhorar. Certo? E trazendo isso pro dia de hoje, o Sal pode falar muito melhor que a gente. Tá na escola, tá direto com os alunos. A importância disso pros alunos agora, Sal. Então, é isso que eu estava falando, a questão de mudar comportamentos. O adulto precisa mudar, a criança não. A criança está aprendendo tudo. E dentro da escola é onde ela vai aprender das coisas importantes para a vida. Por que não você falar para ela que é atividade física, o que é o exercício físico, por que fazer, como fazer, para que fazer?
Porque para ela é mais fácil, ela tá ali enxergando você, ela tá no comportamento sedentário. Você fala para ela que fazer coisas que vai fazer ela se movimentar e mostrar os benefícios e ela vê. O mais gostoso é você ver o aluno falar assim, professor, eu comecei a fazer atividade física e minha nota de matemática melhorou, minha nota de português melhorou. Isso é o benefício para a criança. A criança vem contar coisas para você. O professor dentro da escola, ele ouve coisas que jamais a gente imagina. O aluno vê o espelho. Então, o professor poder passar dessa importância para a criança aprender que a atividade física é importante, lá no futuro, ela não vai ter que mudar o comportamento dela. Ela já vai ter esse comportamento. Então, o adulto não. É mais difícil você inserir a atividade física para o adulto por conta disso. A criança já está tendo a oportunidade de entender a importância. Ela vai querer fazer ou não? Aí é uma opção dela. Mas você plantar pelo menos uma semente na cabeça dela e fazer com que as suas aulas se tornem momentos para a prática de atividade física também, né? Não é só jogar bola. Você vai levar a criança para ver uma exposição, faz uma caminhada com essa criança, vai levar a criança para jogar uma bocha, se divertir, fazer alguma coisa. Sair também daquele mundo da sala de aula. A atividade física é importante por conta disso. E vai melhorar. E no adulto não. O adulto vai ter que trabalhar, vai ter que levar o filho na escola, vai ter que cuidar da casa, vai ter que comprar, fazer compra, dinheiro. O adulto se preocupa muito com dinheiro. A criança também precisa ter uma educação financeira quando é pequena. Porque quando ela crescer, ela não vai sair gastando coisas que o adulto faz. Então, a escola nos dá a oportunidade de fazer com que a criança aprenda a fazer as coisas e o adulto não. O adulto, você não vai conseguir fazer com que ele aprenda. Ele vai aprender coisas mais difíceis, mas a criança, a semente, a base, ela precisa ter ali na escola. Então, pra gente, hoje, é uma guerra, vamos dizer assim, colocar isso na cabeça dos caras que estão lá em cima, para ver que a escola, a educação física escolar, ela não é você mostrar para o aluno que ele pode ser um atleta. Ele pode ser uma pessoa normal. Por isso que as crianças não praticam. A educação física escolar ela é vista como esporte. O esporte vai ter que ser um atleta, ele vai ter que fazer muita força. Vamos tirar a ideia de que educação física não é estética, gente. Educação física não é ficar bonito. Educação física é ter saúde. Simplesmente para você fazer uma simples compra num supermercado. Para você dar uma volta com a sua filha. Para você fazer as coisas futuramente. Então, crianças, vocês estão ouvindo aí, jovens, 15, 16, 17 anos, tomara que chegue para mais jovens. As crianças, façam qualquer coisa que você for fazer hoje. Porque futuramente, você não vai tomar remédio. Sua mãe toma remédio, você não toma remédio para uma depressão, para uma hipertensão, para uma diabetes. Se você toma, talvez seja uma coisa que já nasceu com você por conta da família ter também, né? É uma coisa crônica, já veio aí com você, infelizmente. Mas faz alguma coisa, não fique parado. Esse comportamento sedentário só vai te trazer malefícios. A educação física só traz benefícios. Excelente, professor. Eu acho que perfeito assim essa resolução. E só trazendo aqui um último complemento a tudo isso. Acredito que todas essas referências, né, elas constroem essa programação mental, que é basicamente como que você vai responder aos estímulos que você vai receber durante toda a sua vida. E essa programação mental, a gente pode dizer que ela conduz à construção de pensamentos, né? Os pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos vão conduzir às ações e as ações geram os resultados. Ou seja, essa é a semente fundamental para qualquer resultado que você venha a ter. Então, o professor hoje, o que está ali responsável, novamente, né? O professor ele tem um papel fundamental dentro da sala de aula. É necessário que as políticas públicas tenham esse conhecimento. E aí eu trago uma questão que, assim, muitas vezes para a política pública, como tem sempre um fundo econômico voltado, é necessário trazer também o conceito do ponto econômico, porque é o seguinte: uma geração que tenha mais saúde é uma geração menos custosa para o SUS. Então, daqui 20, 30 anos, existe uma questão monetária que também está envolvida. Então, os benefícios eles são inúmeros, né? A gente pode, de repente, se aprofundar, trazer mais dados, mais informações a respeito disso também, mas isso é um fato, né? A gestão pública sabe disso.
Se investe no SUS não apenas por amor à população, infelizmente, mas se investe, né, nessa questão de saúde, sabendo também que uma população mais saudável gera menos custos, né? E isso é uma questão monetária, né? Isso a gente está falando aqui principalmente no que tange ao quesito político. Para quem trabalha e tem amor por isso, e vê como isso é transformador na vida das pessoas, a questão monetária ela é só um bônus. O principal é saber que a vida da pessoa ela pode se transformar a partir de uma decisão de viver uma vida mais saudável, nas pequenas coisas do dia a dia. Isso é o mais importante para nós que estamos aqui, né? Não é só, novamente, o quesito monetário ele é só um bônus. Mas, para um pensamento político, né, dos caras que precisam tomar essas decisões, é interessante que eles pensem por esse lado também e entendam que mesmo monetariamente é interessante. E que esse dinheiro depois pode ser revertido para coisas melhores, né? E obviamente, enfim. Então, só reforçando esse ponto. O professor hoje ele tem esse papel fundamental, né, de fazer parte da programação mental, do que vai conduzir um ser humano dali em diante. Mas os responsáveis, os outros que estão envolvidos no processo de formação desse indivíduo, dessa criança, também precisam. Então, assim, é necessário que o máximo de pessoas possíveis despertem, para que as nossas crianças recebam o máximo de exemplos positivos possíveis para construir uma programação mental de saúde, né, que conduzam a sentimentos de querer, de não ficar procrastinando, de não se tornar sedentário por entender a importância de estar ativo, né? Esses sentimentos me conduzirem a ações que sejam benéficas para a minha saúde e automaticamente os resultados eles são previsíveis. É fácil você prever como que um ser humano que se alimenta bem, que tem uma atividade física, como que ele vai viver a vida dele, né, em geral, quais são as perspectivas, as expectativas de vida para ele e quais são as expectativas de vida para um ser humano que tenha, aí novamente aquelas palavras que se tornaram tão comuns, né, comorbidade aí, e, né, e vamos dizer assim, essas questões que agravam o fator que a gente viveu aí, que a pandemia está vivendo, né, até agora. Então, reduzir comorbidades, acho que isso aí é um ponto fundamental, principalmente para as próximas gerações. E finalizando aqui a minha parte com relação a essa questão da cultura do corpo, né? Pode pegar o sexy symbol que for, de 20, de 30 anos atrás, todos têm algo em comum, todos eles envelheceram. Então é o seguinte, o corpo envelhece, ele se altera, e a saúde se prova ser maior do que a estética. O corpo e a mente envelhecem. Se você não malhar isso, se você não fazer com que o seu corpo enxergue os benefícios que você vai ter futuramente, você vai simplesmente adiantar a sua morte. E simplesmente isso. A gente tem que pegar pesado e falar essa palavra difícil, porque é. Você vai adiantar a sua morte. Uma pessoa que tem diabetes, infelizmente ela tem que tomar remédio, tem que controlar isso porque ela não pode comer um simples chocolate. E não é gostoso comer um chocolate? Se você fazer atividade física constante, praticar exercício, fazer isso, você vai poder comer um chocolate tranquilamente, sem se preocupar com isso. Então, o guia veio num momento onde que a gente luta tanto para que a profissão seja valorizada, e num momento difícil, né, com a pandemia, onde as pessoas, além de já faziam comportamento sedentário, hoje triplicou, quadruplicou, aumentou muito mais o comportamento sedentário. O guia pega as referências, né, da ciência da OMS também. Antes o guia falava de começar a fazer uma atividade física, que era nas diretrizes, falava que é de 150 minutos de leve a moderada. Hoje, se você for ver, já é de moderada a vigorosa. Então, as pessoas, o simples já não está sendo mais suficiente. Futuramente, como que vai ser? Será que a gente vai ter que começar a fazer uma atividade física vigorosa para poder ter saúde? As pessoas não vão mais se movimentar, igual o Walter estava falando. As pessoas vão ficar paradas ali, vegetando, morrendo. E vai se movimentar, vai se mexer, porque é gostoso, gente. É gostoso. O mais gostoso é você ter felicidade, que é o que vai fazer com que a sua mente, seu corpo, você se sinta bem nos espaços, conviva bem com as pessoas, se alimentar bem, poder fazer. Então, se movimentar, se mexer, não é nenhum bicho de sete cabeças, voltando a falar isso mais uma vez. É simples. Só se mexer. E qualquer coisa que você faz é melhor que nada. É melhor que nada. Fazer nada, você não vai conquistar nada também. Porque seu corpo não vai estar malhado, sua mente não vai estar malhada, a sua saúde não vai estar boa, a sua convivência com as pessoas não vai ser boa. Então vai se movimentar, vai se mexer.
Porque futuramente, daqui 30, 40 anos, eu falo muito isso por causa dos jovens. Os jovens não querem se movimentar, não querem se mexer. É muito mais gostoso pegar o celular e ficar jogando um Free Fire, fazendo vídeo pro TikTok. Você tá se movimentando fazendo vídeo pro TikTok também. É uma atividade física, um exercício, dançar, se movimentar. Mas só isso não é suficiente mais, gente. Então vai fazer alguma coisa, vai correr, vai caminhar, vai malhar a mente, vai sair desse mundo, dessa tela. Põe esse foninho, vai escuta esse episódio. É pra ter falado no começo, mas escuta de novo esse episódio. Pra você ver o quanto é importante fazer. Vai correr, vai caminhar. Vai brincar com seu cachorro, vai brincar com seu irmão, com sua irmã. Vai viver a vida, não fique parado. Porque o envelhecimento está acontecendo. E você precisa conquistar as crianças, conquistar o seu espaço. E através da atividade física você vai conseguir chegar, facilitar. A educação física é um facilitador para as coisas, por conta dos benefícios que ela traz pra gente. Era isso que eu queria falar, queria agradecer a minha oportunidade de estar aqui com vocês, né? De poder estar vindo. Quero vir futuramente mais, se Deus quiser. Com certeza. Né? Com certeza. É um prazer estar nesse segundo episódio, né? Eu quero que isso aqui... Tá? E tamo junto. Chamou, tamo aqui. Obrigado, professor. Obrigado. Passar a palavra aqui pro professor César agora também, finalizar as considerações aí. Então, galera, basicamente a gente quis trazer esse guia da atividade física, que querendo ou não, ela é uma política pública, né? Então ela veio num momento muito importante, como já foi dito agora, principalmente por conta da pandemia que a gente vem vivendo, e traz esses fatores que são muito importantes, que nem já foi comentado anteriormente, de criar esses hábitos, novos hábitos de atividade física, de exercício físico, de criar desde a base lá, desde a educação escolar, desde os exemplos que você vai passar para o seu filho. Então pensa, que nem a gente falou anteriormente no primeiro episódio, pensa que você quer viver com seu filho até seus 80 anos, com saúde, conhecer seus netos. E como que você vai ter isso? Através dessas mudanças de hábitos, de vida mais saudável, cuidar da alimentação, cuidar do seu físico, da sua mente, pra gente diminuir os riscos de doenças, de colesterol, diabetes, hipertensão e tudo mais. Então esse guia vem para falar disso, dos cuidados que a gente deve ter e dos benefícios que a atividade física, o exercício físico proporciona para a vida das pessoas. Mais uma vez é um prazer para mim estar aqui junto com vocês, com o Felipe, com o Altair, junto com o João também. E estamos aí para os próximos capítulos. É isso aí, professor. Boa, valeu César, valeu Sal, valeu professor João Pedro de Melo de Itaguaí. Prazer estar aqui com você. Cara que a faculdade me apresentou, trouxe pra vida. Cezinha mais um. Felipe que... Desculpa. O time já conhecia, mas nos aproximou demais. E tudo isso aí, tudo isso, a estrutura, tudo se deve ao time. É isso que é verdade, você entendeu? Pessoas precisam de pessoas. Igual eu sempre falo, você entendeu? O time Cast é mais uma ideia do time de gerar valor, de produzir valor na parte de saúde e qualidade de vida. E o episódio de hoje vai de encontro com isso, gente. Voltando, comportamento sedentário mata, comorbidades. O que é isso? Doenças que geram comorbidade. O comportamento sedentário está relacionado com 80% dessas doenças, gente. 80%. 80%. Comorbidade. O que significa morbidade? Morte. Ajuda. Então, doenças que ajudam na sua morte, igual o Sal falou. Às vezes tem que ser pesado, né? Pra pessoa começar a entender a importância da atividade física, do exercício físico. E o mais importante, a importância de não ser sedentário. Foca isso daí, gente. Vamos ser ativo, beleza? Vamos ser ativo. E lembrando sempre, estamos aqui para ajudar. Pode mandar, gostou, manda mensagem, sugestões, crítica construtiva. Pra meter o pau também, manda mensagem, a gente tá aqui. Tamo junto, brigadão mais uma vez. Obrigado, Felipe, obrigado, César, obrigado, Salsicha. Obrigado, professor, é isso. E para finalizar, só deixar um pensamento para vocês aí. Então é o seguinte, né? Não espere ganhar um peixe, se prepare para pescar, né? Então, muitos dizem isso, né? Não dê o peixe ao homem, ensine ele a pescar. Eu acho que a gente está numa hoje de se preparar para pescar o peixe, né? Então, esse preparo está totalmente ligado à sua saúde física, e a sua saúde física ela está totalmente ligada à sua saúde mental, e o conjunto de todas essas coisas é o que traz a felicidade, a possibilidade de ter mais qualidade de vida. E espero que tudo que a gente conversou, todo esse conteúdo hoje, te ajude a chegar a isso. Então,
Um grande abraço aí para todos. Um excelente dia para você. Tome uma pequena decisão hoje. Mude um pequeno hábito. Começa aos poucos, mas começa. Começa, muda, melhora. Você é capaz. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Se mexa. Bora. Movimente.